Atos capítulo 6, versículo 1. Vamos ler de 1 até o 10 por enquanto. Glória a Deus. Ora, naqueles dias, se colocar na revista corrigida, fica igualzinha a minha aqui. Coloca na revista corrigida aí, consegue? Não tem? ARC. Não tem? Ia pagar um almoço para vocês, mas não vou mais. Hã? Ah, achou? Nossa, que velocidade, hein? Olha lá, frango assado com polenta hoje. Aleluia. Vamos lá? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. Um ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, só não gosto desse aqui, o Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé, umas traduções diz graça, e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, por cada lar, por cada família aqui representada. A minha oração é que o Senhor venha falar com cada um aqui de uma forma individual, Senhor. Senhor, que a Tua palavra seja manifesta aqui nesta manhã, Senhor. E que ninguém saia aqui dizendo que Deus não falou hoje neste lugar. Abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente. Nós repreendemos toda e qualquer distração, toda e qualquer dispersão, toda e qualquer tentativa de Satanás de roubar a Tua palavra. Eu quero declarar que esta palavra, Senhor Pai, irá produzir grandes frutos no nome de Jesus. Amém? Amém. Nós acabamos de ver aí a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Quem gosta de Copa do Mundo aqui? Não? Vou mudar de assunto então. Eu gosto de Copa do Mundo, eu gosto, né? Gosto de futebol. Não sou fanático não, mas eu gosto, né? Gosto de futebol, né? O pouco que eu entendo, eu sei que o Palmeiras é o melhor time do mundo, né? E os demais ficam aí chacoteando a gente aí, né? Fica chacoteando, não sei se essa palavra é certa. Mas eu pude assistir alguns documentários e vi alguns jogadores brilhantes, irmãos. Jogadores que se destacam, a história deles, a história de alguns jogadores. Então, tal de Cristiano Ronaldo, menino simples, menino cresceu ali, né? Ele se esforça para ser quem ele é. Até hoje ele se esforça para ser quem ele é. Temos o nosso fenômeno, né? Mas eu gosto mesmo daquele Ronaldinho Gaúcho. Gente, parece que a bola gruda no pé daquele menino ali, ó. Faz uns negócios que eu falei, meu Deus do céu.
E aí meu filho comprou as figurinhas da Copa, e ali ele vibrava quando ele tirava alguns jogadores, que eu falava, isso aqui é lenda, é o lendário, pai, isso aqui é lenda. Eu falei, nossa. E eu fiquei impressionado com algumas histórias de alguns jogadores, de algumas seleções, né, como a do Cabo Verde, saiu assim desconhecida e guerreou, só perdeu, sabe por quê, né? Você sabe por que eles perderam, porque eles saíram, né? Mas também me decepcionei com algumas pessoas e algumas seleções, alguma seleção, que no final de tudo aquilo que ela construiu, porque fora as vantagens que ela teve, ela construiu uma história. Tem um jogadorzinho lá, que ele é bom, cara, ele é bom, sim ou não? Não vamos desmerecer ele é bom. Mas no final, as atitudes daqueles jogadores, teve um tal de Paredes lá, pelo amor de Deus, se você estiver assistindo Paredes, se converta. A conduta deles, irmãos, no final de tudo aquilo, de todo aquele espetáculo, de toda aquela desenvoltura, treino, dedicação, demonstraram, no final de tudo, demonstraram quem eles são de verdade, o que eles tinham por dentro deles, um sentimento que não aceita uma derrota, que não aceita perder. A gente tenta instruir o nosso filho da melhor forma possível, para que se um dia algo não dê certo, para que ele possa ter equilíbrio e saber que ele pode tentar de novo, prosseguir de novo, e olhar para tudo aquilo que ele construiu até chegar àquele momento, porque nem sempre a vida vai nos dar vitórias, nem sempre a vida vai ser um mar de rosa, nem sempre a nossa saúde vai estar 100%. Eu cheguei num período da minha vida, irmãos, que eu senti umas dores estranhas, é um ciático que dói. Esses dias eu fui fazer, um movimento assim, a coluna fez só. Aí passei 2 dias, irmãos, salompas nas costas. Mas essas pessoas não souberam perder, partiram para agressividade. Porque tem pessoas que, diante de algo que foge do controle, ele perde o controle, ele se descontrola emocionalmente, aí verbaliza coisas que não deve, ofende as pessoas mais próximas, e a gente não tem coragem de falar assim, me perdoa. Mas tem aqueles, irmãos, que defendem uma causa e que lutam até o fim, vão até o fim por uma causa, porque eles sabem que eles têm um propósito maior do que eles, do que o próprio eu, do que o próprio ego. Tem algo maior que envolve outras pessoas, outras vidas, pessoas que o cercam, pessoas que admiram ela, pessoas que se inspiram nela. Então, quando nós sabemos que há pessoas em volta da gente que se inspiram, que nós instruímos, que elas colocam um radar em nós, então quando nós sabemos que tem pessoas que é um propósito maior do que a gente, quando envolve pessoas, a gente supera essas perdas, a gente supera tudo aquilo que a gente passou como uma possível derrota, como eles aqui, nos jogadores que nós estamos falando, mas tomam cuidado para tomar certas atitudes, para não frustrar as outras pessoas, porque as atitudes que nós tomamos é uma semente que vai perdurar por gerações. Vou repetir isso para você, as atitudes que nós tomamos é uma semente que vai perdurar por gerações. Seus filhos observam você, os discípulos, aqueles que te seguem, observam você. E eu sempre tive os meus heróis. Ultraman. Você não conhece, né? Não, você não é dessa época. Não.
Você é da época do Superman, do homem da capa vermelha, calça leg azul, cueca vermelha por cima, e o cinto na cueca. Ridículo, né? Você falava assim, meu Deus, isso é meu ídolo. Hoje está mais top, né? Homem-Aranha. Hoje está o negócio mais... Vai também usar cuequinha, né? Vermelha por cima. Aí, depois eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ter outros tipos de heróis. Os heróis da fé. O meu herói favorito é Jesus. Esse é o meu love da vida, Jesus, né? Esse é o super-herói, esse é o herói dos heróis, se eu pudesse falar assim, né? Não é heresia, não é brincadeira, viu, irmãos? O pastor japonês lá tá falando que é herói dos heróis agora. Nem é médico dos médicos, é herói dos heróis. E sabia que não tem médico dos médicos? Frustrou aí você, né? Onde está isso na Bíblia? Tem rei dos reis, senhor dos senhores. Médico dos médicos? Tem não? Mas ele é o médico dos médicos, né, irmão? Ele é tudo. Ele é o top. Ele é Jesus, Yeshua, Jesus. Mas eu me inspiro também em homens como Gideão, como Barnabé. Você não sabe nem quem é. Está na Bíblia, Atos também. Tem o Barnabé, Eliseu. Gosto de Eliseu, irmão. Eu gosto de Eliseu. Gosto do Elias, mas do Eliseu, top para mim, Eliseu. Paulo, Pedro. Eu gosto do Pedro, eu gosto porque ele me ensina que dá para mudar. Falei, alguém pegou essa. Eu gosto do Pedro porque ele me ensina que dá para mudar. Esse meu temperamento, puxa a faca, risca a faca. Pedro também foi lá na oração com faca, espada, cortou a orelha, mas depois ele se converteu, irmão. Viu? Diga para alguém, tem esperança para você também. E aí quando eu comecei a ler a Bíblia, entrei em livro de Atos. Olha que eu era diácono, eu lia muito sobre diaconato. E aí eu comecei a me inspirar nesse tal de Estevão. Como eu gosto desse Estevão, gente. Eu gosto demais de Estevão. Tá calor, não tá? Gente, tá quanto aí? Gente, fogo do Espírito, pastor. Fogo do Espírito. Tá calor, né? Vamos lá. Enquanto eles mexem no ar, vamos para a palavra aqui. Estevão significa o que tem uma coroa, coroado, vitorioso. Aí eu gostei mais ainda, porque ele é um vitorioso. Estevão quer dizer vitorioso. Para as futuras mamães já tem até o nome aí já, Estevão. Não gosto de Estevão, eu gosto de Estevan. Estevão, vitorioso, o que tem uma coroa. Parece muito com Jesus, né, irmãos? Coroado, o rei dos reis. E você sabia que Estevão foi o primeiro mártir da igreja? O primeiro. Não foi o apóstolo, não foi o discípulo, foi Estevão. E sabe quem foi Estevão? Um diácono. Não foi apóstolo, não foi... Foi diácono. Um diácono. Por quê? Porque a igreja em Atos 2 começa a crescer, Pedro prega, 3.000 almas se rendem, a segunda pregação dele 5.000 almas, a terceira pregação já não dava mais para contar, ou seja, pelo menos já tinha uma igreja de 8.000 pessoas, pelo menos. Olha que bênção, irmão, 8.000. E aí então começa então a crescer a igreja crescia, nós lemos aqui, a igreja crescia em números. Quer que eu... Crescia em números, a igreja crescia em números, irmão, crescia. E quando a igreja crescia, sabe o que crescia junto? Problema. Diga para alguém, quando tem problema é porque está crescendo, viu? Aí tem gente falando assim, graças a Deus essa igreja Torre Forte não tem problema. Sabe de nada, inocente. Nós somos formados de pessoas imperfeitas.
Tem gente cheirosa aqui, tem gente bonita, tem gente bem arrumado, tem gente boa. Todos são gente boa, mas mesmo assim, todos nós temos problemas, irmãos. Todos nós. Uns é perfeccionista, cheio de toque, né? Tem uns que chega de cara amarrado. Ele tá bem, irmão, mas ele simplesmente esquece de cumprimentar os outros. A gente chama isso de pessoas tímidas, né? A gente intitula de tímidas. Ele é tímido, por isso que ele é assim. Tem os alegres, né, Marquinhos? Tem os alegres que dançam, faz alegre. O pastorzão, só alegria, irmão. Ele não tem problema, é só alegria. O pastorzão não tem problema. O coração dele é tão bom, que esses dias o coração pediu um descanso. Né, pastor? O homem do churrasco é ali, ó. Pastorzão. Alegria em pessoa aí, mas somos todos diferentes. Sim ou não? Somos diferentes. E a igreja crescia e as mulheres começavam assim, porque a minha cesta básica não veio feijão, a minha cesta básica não veio macarrão, a minha cesta básica não veio óleo, porque vocês estão distribuindo cesta básica mais para os outros, para nós não estão vindo. E aí começa a discussão da cesta básica. E aí os apóstolos falam assim, eu preciso orar, eu preciso pregar, eu tenho conferência no dia 1º, tem conferência agora de novo, porque o pastor coloca um monte de conferência na igreja. E aí coloca um monte de conferência, ele chama um monte de gente para pregar. A pastora pregou na outra conferência, vai pregar nessa de novo. Ela já está ficando, conferencista. E aí então, começa os apóstolos, eu preciso fazer a pregação. Eu preciso orar. Vamos fazer o seguinte. Sai daqui, cara. Meu Deus. Carioca. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Convidamos eles na sexta-feira. Da hamburgueria ali, ó. Depois você vai comer um hambúrguer lá na Rua Porfírio da Paz, número 1040. Viu? Fizeram propaganda já no seu hambúrguer, viu? E aí vamos voltar aqui. A igreja crescia. Aí começou a confusão, começam os problemas. Aí os apóstolos dizem assim, olha, nós precisamos instituir os diáconos. Nós precisamos instituir pessoas aqui para que possamos então se dedicar à palavra e à oração. E aí então eles falam assim, olha, vocês separam aí 7 homens, 8.000 pessoas, 7 homens só, os homens eram bons mesmo, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. 3 qualidades, só 3 qualidades: boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Só isso. E aí então institui os diáconos, 7 diáconos, começa então a servir a mesa, os apóstolos vão para a pregação, vão para a palavra. Havia uma necessidade, agora essa necessidade está suprida. Agora então a igreja começa a multiplicar. Se você ler, a igreja já não crescia, a igreja multiplicava. Porque quando tem organização, ela multiplica. Ela cresce, mas quando você organiza, ela multiplica. Tudo na sua vida, quando você organiza, ela multiplica. Diga para alguém, você precisa organizar algumas coisas na sua vida. Organize a sua finança para ver se o seu dinheiro não multiplica. Você gasta e você quer que cresça. Vai crescer o quê? A fartura do cartão. Agora, se você organiza, vai multiplicar o seu dinheiro. Eu não estou falando isso como profecia, não. Estou falando isso como organização, algo que realmente acontece, irmãos. Porque se você organizar na planilha certinha, você fala assim, meu Deus, gastei tudo isso na hamburgueria do Carioca, gente! Aí eles crescem, mas um deles se destaca. Aliás, 2 se destacam. Filipe, que vai pregar, e aí depois Filipe tem uma vida, uma família grande, uma família de 3 mulheres que profetizavam dentro da casa dele. Mas Estevão, ele cresce porque ele começa agora a pregar a palavra. Ele era um diácono.
Quem foi separado para oração e palavra foram os apóstolos. Mas ele, irmãos, se inspirava nos apóstolos, ele começa a pregar, começa a pregar. Aí vem os religiosos. Você não pode pregar aqui não, cara. Não. E aí começam a se enfurecer contra Estevão, a ponto de ele ser levado para fora da cidade e ser apedrejado. Olha, ele não amaldiçoou ninguém, ele não buscou vingança, ele não perdeu a sua fé, mesmo apesar das pessoas confrontarem ele não amaldiçoou ninguém, ele não buscou vingança, ele não perdeu a sua fé. Por muito menos a gente perde a fé, por muito menos a gente para de falar com o outro, por muito menos a gente já começa a falar coisa que não deve do outro, por muito menos, nem atiraram pedra em você ainda. Sabe qual é o problema? Quem atira pedra geralmente esquece, mas quem leva a pedrada esquece não. Mas que essa pedra possa se transformar em graça nessa manhã, porque a gente leva cada pedrada na vida, né, irmãos? A gente leva cada burdoada, né? É cada pedrada que a gente leva. Diga para alguém: respira fundo e libera o perdão. Ah, se for comigo, eu pago o seu almoço. Quibe, pode ser? Tem quibe lá em cima hoje, hein? Tem quibe lá. E a igreja crescia rapidamente, problemas cresciam rápido. Se você quer crescimento, se prepare para problemas. Se você não quer problema, fique como você está. Aliás, tem gente que já tem problema para dar e vender, né, irmão? Tanto problema, é sinal de crescimento. A igreja cresce, tem problema, irmão. A igreja cresce, tem conta mais para pagar, tem mais irmão para cuidar, tem mais ideias, tem mais gente. Cresce, tudo que cresce, aumenta, cresce. Problema também. Sua família cresce. Era só você. Só era você, era sorteiro, comprava lá o seu Nike, comprava, né, a sua camiseta de marca, casou. E agora? Brás. Vamos no Brás hoje, irmão. Vamos passear no Brás, porque lá a gente compra 2 por 1. Tem filho, você não compra mais para você. Você vai no Cimidão agora, você só compra para o seu filho. E os pais, irmãos, eu falo também, porque os pais querem comprar só roupa de marca para os filhos, como se o filho soubesse que aquilo era de marca, né? Família cresce, problema cresce, tudo cresce. Então havia uma necessidade. Escolheram então 7 homens, reputação boa reputação, aquilo que falam de você. Caráter é aquilo que você é. Boa reputação vai além de você, é o que falam de você. Não importa o que pensam de mim. Importa, claro que importa, irmão. Duvido que para você não importa. Tá bom. Não me interessa o que os outros falam de mim. Duvido, irmão. Me engana que eu gosto. Todo mundo gosta de um elogio, sim ou não? Não gosto, pastor. Feio. Eu gosto quando minha esposa me elogia. Eu me sinto, irmão. Última Coca-Cola do deserto. Eu me sinto, irmão. Minha esposa me elogia, ainda mais de quem vem. Boa reputação. Falando de você, falam bem de você. Boa reputação. Pode falar mal de mim que numa... Pra cima de mim, irmão? Pra cima de mim? Estão falando mal de você, você vai fazer de conta que não está nem aí? Duvido. A não ser que você não queira melhorar.
Porque eu sempre quero melhorar a respeito do que eu sou e do que os outros vão pensar de mim. Estão comigo ainda? Amém. Cheios do Espírito Santo. Meu Deus. Pensa, irmão, 8.000 pessoas e escolher 7 cheios do Espírito Santo. Eu estou falando de gente que rodopia. Eu estou falando de gente que fala em línguas. Estou falando de gente cheia de Deus. Além disso, além de um rodopiar, além de um falar em língua, você precisa fazer. Mas cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Cheio de Deus é aquela pessoa que abre a boca e só fala coisa boa. Sabedoria. O que é cheio de sabedoria? Dominar o seu conhecimento. Porque não basta ter conhecimento, você tem que falar palavras sábias a respeito do que você tem aqui dentro. Sabedoria. Pensa, mulher murmurando, todo mundo reclamando, vai escolher 7 homens que vai espalhar fofoca ainda. Não é verdade? O negócio já estava estreito aqui, porque as mulheres começavam a discutir, as viúvas começavam a discutir a respeito da cesta básica. Aí chega lá 7 homens que começam a espalhar mais coisa ainda, vai piorar. Sim ou não? Diga isso para alguém. Não espalhe. Isso, não espalhe. É só não espalhe, viu? Tem gente que gosta, ó, jogar gasolina na fogueira, né? Não, né? Aqui não, graças a Deus. Sei nem porque eu estou pregando essa palavra, é para você que está na internet hoje. Isso mostrava que eles precisavam servir à mesa e exigia espiritualidade. Porque a gente acha que muitas vezes a pessoa está lá na portaria, está lá na recepção, está dando aula para as crianças, está ali no data show, e ela não precisa ser espiritual. Não. Partiu dessa porta para dentro, tudo é espiritual, irmão. Amém? Amém. Eles precisavam ter boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Porque antes da função, vem o caráter. Não adianta você ter título e não ter caráter. Tem cada PR por aí. Tem cada PB por aí. Tem gente que você tá lá e vai ver, meu Deus, que cara mal educado, cara grosso, só fala palavrão. Ah, mas esse é o diácono lá da igreja. Amém? Não, né? Amém não, né, irmão? Não amém, fala, não amém. Não amém, não. Você tem que ter postura. Por quê? Porque você é a Bíblia que os outros estão lendo lá fora. Carta lida todos os dias. Então você tem que se preocupar com a sua reputação, sim. Você não precisa botar a camiseta da Torre Forte. Você não precisa botar a camiseta de Yeshua. Você não precisa botar a camiseta Ele Vive. Não é só por isso. Você tem que mostrar quem você é, onde você está. Amém? Então lá no seu trabalho, viu, queridão? As pessoas vão ver Deus em você. Amém? Agora é amém, né? Agora amém. Quantos requisitos eram para os diáconos? 3. Mas lá no versículo 8 vai dizer: Estevão era cheio de graça, ou fé, algumas traduções, cheio do poder, fazia sinais e realizava prodígios. Ele era fora da caixa. Sabe aquele diácono que ele não só se contenta em fazer o que ele tem que fazer, ele quer algo mais? Esse é o Estevão. Ô pastor, o senhor vai faltar hoje, pastor? Deixa eu pregar no seu lugar, pastor, deixa eu pregar. Ô pastor, quero pregar. Sabe que esses diáconos que não pode receber um convite para pregar fora, ele está lá pregando já. Eu era assim, irmão. Cadê o pessoal que era do Rufino? Né? Já estava o Japa lá. Não pegava no microfone, o Renato chamava eu para pregar. Eu ia lá. Pastor, você pode? Posso, pastor. Cansava o que fosse só para ir pregar. E o Renato deixava eu pregar lá na igreja dele. Graças a Deus pela vida dele. Sabe por quê? Porque a gente, como crente, a gente tem que fazer algo mais, irmão. A gente se acomoda demais com as coisas da igreja. Só quer fazer quando é conferência. Só quer fazer quando é domingo.
Só quer fazer quando é terça? Não, vem numa segunda aqui. Pastor, o senhor está aí? O que você quer? Eu quero orar aqui no templo, pastor. Pastor, está precisando de ajuda aí? Tô, o banheiro está sujo. Falei. Sabe, gente que quer algo a mais. Algo a mais. Ele realizava prodígios, fazia sinais. A gente vê aqui, ó, desde do dia de Pentecostes até o capítulo 6 aqui, que a gente está lendo aqui, só Pedro fazendo essas coisas. Depois do 9, a gente vai ver outros fazendo. Mas até então, Estevão fazia isso. Um diácono. Ele tinha, era 3 requisitos para ser diácono. Estevão apresenta 7. 4 a mais. 4 requisitos a mais. E ele não era apóstolo, não era pastor, ele era um diácono. Sabe, lembra que Jesus disse para nós? Em meu nome farão obras maiores. Não estou falando de título, estou falando de você ser cheio de Deus, irmãos. A hora que você vê alguém, um aleijado, você vai lá e levanta. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem medo demais hoje, irmão. Sabe o que a gente vê lá, uma pessoa ali precisando de oração, sabe o que a gente vai fazer? E se Deus não curar? E se Deus não curar? Como é que fica? Aí você pensa na sua reputação. E se Deus não curar, eu vou fazer papel de comédia. Vai, ora. A sua função é ir orar. Curar é com Deus. O seu papel é ir lá orar. Se vai ter resultado ou não, não é problema seu. É Deus. Aquela pessoa que você vê lá no seu trabalho, está cabisbaixo, chega lá e leva uma palavra para ela. Se ela vai receber ou não, não é problema seu. O problema é que você lançou a semente. Você falou. Amém? E esse diácono, ele começa a despontar, irmão. Ele começa a crescer. E aí quando ele cresce, veio os alexandrinos, os libertinos, os sirineus, lá da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Você quer falar de Deus? Nós também estamos falando de Deus. Então vamos fazer, Deus. Eu vou crente assim? Não, né? Briga por causa de Bíblia, fica brigando por causa de Bíblia. E aí então os líderes religiosos começam a discutir com Estevão. Quando nós nos expusermos a falar de Jesus, de nos posicionarmos no reino de Deus, nem todo mundo vai te entender. E alguns vão se levantar, te caluniar e tentar calar sua voz. Você está empolgado demais com esse negócio de igreja, cara. Você é doido. Você está ficando, fanático. Você está ficando bitolado. Aí você fala assim, você não sabe o que eu vivo. Eu não sei você, irmão, mas quando eu me apaixonei por Jesus, podia me chamar do que fosse. Menos de corintiano, mas de resto podia chamar do que fosse, irmão. Desculpa, eu estou falando muito disso hoje, né? Mas eu queria Deus, irmãos. Aí, viemos para o Brasil. Para quem não me conhece, morei no Japão. Não sou japonês, fui morar para trabalhar. Fui trabalhar lá, eu era líder, eu era chefe. Vim para cá, me casei, me tiraram da chefia, porque eu não era mais bravo. Você não serve mais para isso, você não é mais bravo. Fica ali na linha de montagem. Trabalhei na linha de montagem para começar a pregar. Pregar para todo mundo, irmão. Meu cunhado me deu uma correntinha, né? Está escrito Jesus. Aí ele debochado me falou assim: você chama Jesus? Chamo toda hora por ele. Chamo toda hora por ele. E levava as pessoas para a igreja, as pessoas se convertiam, Aí estamos levando gente, compra carro maior para levar as pessoas para a igreja, estamos levando para a igreja. Um presbítero da igreja falou assim: sabe que você pode se arrepender disso, né? Do que, presbítero? Você fica trazendo as pessoas para a igreja, uma hora você pode se frustrar. Melhor você parar com esse negócio. Dentro da igreja o cara queria me calar. Dentro da igreja, irmãos, um presbítero quis calar minha voz. Sabe o que eu falei para ele?
Fala com o Batman, estou indo embora daqui. Não posso pregar aqui, não posso trazer gente aqui. Vocês não aceitam gente aqui? Por quê? Porque só pode vir gente perfeita, porque é só a sua família. Aí já quase que eu falei, só a sua família é perfeita, porque vocês querem tomar conta da igreja, né? Aí eu estou trazendo uns pecadores para aqui para dentro, vocês não querem. É isso mesmo, então fala com o Batman, tchau. Vamos para a igreja Penteca, meu Deus do céu. Lá aceitava todo mundo, irmão. E as pessoas se convertiam, as pessoas se rendiam, as pessoas se entregavam, irmãos. E a gente era assim, irmãos, era uma paixão pela obra, uma paixão pelas pessoas se convertendo. Que isso nunca venha a cessar no meu e no seu coração, irmãos. Uma vontade de ver as pessoas, irmãos. Tem uma filmagem lá, nós assistimos uma filmagem esse dia, né? 2 anos daquela igreja, né? Igreja lotada, irmãos, a gente lá, trabalhando, limpando banheiro, tirando neve dos carros para os irmãos passar. E aí a gente leva as pessoas se convertiam, Aí as pessoas queriam calar a voz de Estevão. Mas eu acho tão lindo, versículo 10, capítulo 6, versículo 10, que diziam assim, mas não podiam resistir à sabedoria e o Espírito que falava por ele. Diga para alguém, ninguém pode resistir você. Quando você se submeter a Deus. Quando você está falando de Deus, irmão, ninguém pode te resistir, irmãos. As pessoas vão ficar apaixonadas por aquilo que você fala, por aquilo que você é, por aquilo que você faz, irmãos. As pessoas vão entrar no seu carro, vai estar aquele louvorzão, vai assim, meu Deus, que música bonita é essa? Isso aqui é. Vai tocando barco, irmão. As pessoas têm que olhar para você, têm que se inspirar em você, irmãos. As pessoas têm que olhar Cristo em você. Ninguém pode resistir a alguém cheio de Deus, irmãos. Vou repetir isso para você, ninguém pode resistir a alguém cheio de Deus. Alguém que explode Deus, exala, sai, Deus. Uber, fui Uber também, irmão, Uber. Aí eu botava meu louvor em inglês lá. Botava em inglês porque para ninguém falar besteira. Ninguém fala, já tem, não tem isso aí? Vamos baixar esse som aí. Então eu botava em inglês. Aí eu fui na hamburgueria, lá era só louvor, glória. Depois eu vou lá pegar o meu. Botava em inglês, o louvor em inglês. Aí chegou uma mulher, entra no carro, ela começou a falar assim, eu conheço essa música, mas em português. Eu falei, é um louvor. Aí a mulher, a senhora quer vir em português? Eu coloquei em português. A mulher começa a chorar. O que foi, mulher? Não, eu falei assim, não. Sou afastada. Não sei o que, ela começa a chorar. Foi de que igreja que você é? Sou Torre Forte. A gente era lá da Vila Alpina. Sou da Torre Forte ali. Minha amiga vai lá. Eu falei, vai lá um dia. Vai lá um dia. E aquela mulher foi. Volta os caminhos do Senhor. Porque por onde a gente for, irmãos, nós temos que falar de Deus. Porque ninguém vai resistir o poder e a sabedoria de Deus que está dentro de você. Amém? Amém. Versículo 11. Agora eles vão querer mentir. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes de proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. Agora eles vão querer dizer, esse é um mentiroso. Esse Estevão aí, ele está falando mentira. Porque é assim, né, irmão? É mentira, tudo isso é mentira, tudo que você está vivendo não acontece. Eu vou começar a blasfemar contra Estevão. Porque quem vive a verdade, muitas vezes vai ser acusado injustamente. Você está preparado para isso? Quem vive uma verdade, muitas vezes, é acusado injustamente. Quem já ouviu isso? Não fiz nada, estou falando a verdade e estão me condenando. Aí eles vão para o Sinédrio. Sai da sinagoga, vão para o Sinédrio. Agora é uns maiores lá. Capítulo 7, agora o papo é outro. Agora a conversa já é com os maiores lá.
Aí eles começam a falar com Estevão, começam a falar que ele estava falando blasfêmia, que ele estava blasfemando contra o templo, contra Moisés, contra a lei de Moisés. Começam a falar um monte de coisa para sair. Ele vai dar um tiro de bazuca neles, de palavra. Pensa no homem que prega, é Estevão. Pedro pregou, mas Estevão, ele deu uma rajada de glória ali, irmãos. Ele vai ali, ele faz, vem de Abraão até Jesus. Capítulo 7. Ele fala ali, irmãos, de Abraão até Jesus. Ele começa a pregar. E quando ele prega contra aqueles homens, o rosto dele parecia de um anjo. Até a face dele mudava. Enquanto os outros ficavam com sangue no olho nele, assim, ó, ele falava da palavra de uma forma assim, ó, tão graciosa, tão linda, com tanto amor, que o rosto dele chegava a brilhar, irmãos. Ele falava daquilo com um amor. Aí ele falava daquilo, ele era um diácono. Talvez ele frequentou a escola bíblica dominical. Ele falava aquilo lá, Abraão, um homem de fé, e ele fala em Josué e José, que foi preso ali pelos irmãos, e depois ele se tornou governador. Ele começa a pregar, ele começa a pregar. Ele dá um tiro de bazuca, de palavra, irmão. Eu vou fazer uma pergunta para você: como é que está a tua palavra? Como é que está o conhecimento bíblico seu? Será que você pode dar um tiro de bazuca? Irmãos, é uma pregação que você fala, meu Deus. E sabe quantas vezes ele prega? Uma vez. Como diz meu amigo Luiz Hermínio na quinta-feira, é o homem de uma pregação só. Pregou só uma vez na vida dele. Certeiro. Pregou. E quando ele pregava, irmãos, parecia um rosto de anjo. Enquanto ele pregava, o rosto dele brilhava, ficava bonito. Estevão ficava com o rosto bonito, brilhante, com um anjo. Porque falar da palavra de Deus é ter alegria no coração. Vou repetir isso, irmão. Falar da palavra de Deus, pelo menos para mim é assim, é alegria, é amor, deixa o coração alegre. Falar de Deus deixa o coração alegre, e o coração alegre deixa o rosto. Oh, estou bonito, não estou, irmão? O coração alegre formoseia o rosto. Se o coração alegre formoseia o rosto, o coração enraivecido deixa ser feio. Dá uma olhada para o irmão que está do teu lado, fala: se alegra, irmão, eu quero ver você bonito. Ó, teve gente que até sorriu maior agora. Crente cheio de unção, manda a glória para cima e recebe poder. Crente cheio de unção, irmão, cheio de poder de Deus, ele fica bonitão. Vocês estão comigo hoje aqui, irmãos? Amém. Eu estou sentindo vocês meio tristes hoje. Vocês querem ver outra palavra, mas não vou ouvir. Eu vou ouvir essa hoje. Mas vocês estão meio tristes, meio cabisbaixo hoje, meio assim, Crente cheio da unção tem um rosto diferente, irmão. Você olha lá as postagens, os vídeos dele, tá tudo alegre, né? Tá tudo lá, feliz, né? Se alegra, irmão. Diga isso para alguém de novo: se alegra, irmão. Pastor, não tenho motivo de me alegrar. Você está vivo, você está respirando, você não está numa maca, você não está numa cama de leito de hospital, você está aqui. Então se alegra, irmão, viu? Pastor, eu estou cheio de conta para pagar, está cheio de vigor para trabalhar também. Se alegra, viu, irmão? Viu? Se alegra, olha lá. Olha lá. Glória. Olha para trás, irmão, quanta coisa você venceu. Olha quanta luta você superou, irmão. Olha quanta frustração você passou. Olha onde você está hoje, irmãos. É motivo de você se alegrar.
É motivo de você celebrar, irmão. É motivo de você falar assim: pastor, vou te levar na churrascaria hoje, pastor. Alegre, irmão, se alegra. Está vivo. Aí ele está pregando, irmão. Os caras estão contra ele, estão julgando ele, estão querendo calar ele, mas ele está falando da palavra, ele está alegre, ele está falando de Jesus, ele está falando. Aí chega uma hora que ele fala assim: ei, homem de dura cerviz, de coração duro, ouvidos duros, ou seja, seus teimosos, homem de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês estão ouvindo, mas não estão prestando atenção. Vocês estão ouvindo, mas não abrem o coração. Graças a Deus, não tem ninguém assim aqui. Todo mundo fica com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Ninguém é teimoso aqui, né? Graças a Deus. Ninguém tem um coração duro aqui. Graças a Deus. As acusações foram diretas. Agora ele vai revidar. Porque tem hora, irmão, que você fala do amor, mas chega uma hora que você precisa tirar o óculos e falar assim: peraí, vocês estão resistindo ao Espírito, vocês estão perseguindo os profetas, vocês mataram o justo, que é Jesus, vocês receberam a lei e não obedeceram. Aí começa a dar uma dura, porque a palavra, ela conforta, ela edifica, mas ela confronta. Ela tem que confrontar, sim ou não? Sim. Tem gente que não gosta de ser confrontado, não. Dura cerviz, incircunciso de ouvido e de coração. Só quer ouvir coisa boa. Só quer ouvir aquilo que está de acordo. Resistem ao Espírito. Aí começa: vocês resistiram ao Espírito, perseguiram os profetas, mataram o justo, desobedeceram a lei, receberam, mas não obedeceram a lei. Vocês querem o que mais? Vocês estão tudo errado. Aí agora ele começa a pregar forte. Aí eles começam a pregar forte. Ele começa a pregar forte. Aí os caras começam já a pegar a pedrinha já. Ó, que tem gente que não pode ouvir nada, que já quer pegar uma pedra. Ele está falando a verdade, mas está confrontando. Já começa a pegar pedra, já começa a querer apedrejar Estevão, porque tem gente que não pode ouvir uma verdade, que já quer pegar uma pedra, que já quer atirar, que já quer ir embora, que já quer largar tudo. Enquanto o pastor é bonzinho, tamo junto, pastor. Ixi, tamo dentro. Ah, vamos embora. Apertou o calo, que você cresceu. Agora, ó, tá achando que o pastor vai ser sempre bonzinho, né? Cresceu, tem que crescer junto. Porque não é hora mais de leite, é hora de comida sólida. Já vocês já tinham que ser mestre. Não é assim que diz a palavra? Aí o pastor dá uma cutucada maior. Olha lá, está confrontando demais. Posso falar uma coisa para você? Quando a gente confronta alguém, é porque a gente sabe que essa pessoa ela pode crescer um pouco mais. Um bom diálogo resolve, mas às vezes um bom confronto é melhor ainda. Eu adoro ser confrontado, irmão. Eu gosto de ser confrontado. Eu fico nervoso na hora, mas eu pego aquele negócio e não transformo em ira, não. Eu transformo em benefício para mim mesmo. Eu pego aquilo e falo assim: mas eu preciso então melhorar em alguma área. Pastorzão de vez em quando ele me puxa a orelha. É, né? Verdade isso, né? Ele vem com aquela miudeza dele lá, dizendo assim, então, para conversar, e eu querendo falar com ele, ele topa. Porque a gente precisa, irmãos, um do outro, para poder crescer, para poder mudar, para poder sair da inércia. Aí a palavra dele começa a confrontar. Antes era para transformar, agora é para confrontar. Confrontando, vai melhorando, vai transformando. Atos 7,
55. E agora eu vou começar a mensagem. Estava na introdução da vida de Estevão. Estava explicando quem era Estevão. Tem visitante aqui hoje? Fora o carioca? Tem mais alguém? Primeira vez? Vai se acostumando. Ele começa a dizer assim, ó como diz aqui, ó. E ouvindo eles, enfureciam-se seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Ele não ficou olhando para as pedras que estavam na mão das pessoas. Ele não ficou olhando as pessoas rangendo o dente. Ele começa a olhar e viu o céu aberto. Porque ele estava pregando de quem? Ele estava pregando de quem até agora? Estevão estava falando de quem? De Deus, de Jesus, sim ou não? Ele estava pregando a palavra, sim ou não? De Deus, de Jesus. E agora, irmãos, já que ele está falando de Jesus, sabe para onde ele vai olhar? E sabe quem ele vai enxergar? Jesus. Aquilo que você fala é aquilo que você vai enxergar. Daquilo que você fala é aquilo que você vai ver. Aquilo que você fala é aquilo que você vai ver. Então para de falar besteira, senão você só vai enxergar coisa ruim. Comece a enxergar coisas boas. Comece a falar coisas boas, que você vai começar a enxergar coisas boas. Comece a ver as qualidades, que você vai ver coisas boas. Você só fala de coisa ruim, só fala dos problemas, só fala das dificuldades. É o Brasil, é o presidente, é a Copa, é a eleição, é não sei o que, não sei o que. A sua vida vai andar aqui, ó. Agora, se você começar a falar, não, mas tudo vai melhorar, tudo vai dar certo, porque eu sei em quem crido, e sei que Ele se levantará ao meu favor, eu sei que Jesus está comigo, eu sei que Ele diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas não serei atingido. Quando eu começo a declarar, eu começo a ver os céus abertos ao meu favor, irmãos. Você não pode sair daqui, irmãos, e entrar descer aquelas escadas, porque os problemas vão continuar, sim ou não? Mas a sua boca, a sua fé tem que mudar em relação a isso. Talvez você vai chegar, o problema continua lá. Aí você tem que olhar para o problema e falar assim, sai daqui, que eu estou cheio de Deus hoje, hein? Eu estou cheio de Espírito Santo, estou cheio de sabedoria, estou cheio de fé. Tem gente que vê Satanás, vê diabo em tudo, irmão. Tudo é diabo, tudo é diabo, tudo é diabo. Sabe quem vai tomar conta da sua vida? Você dá legalidade para tudo para ele, você dá tudo para ele. Ah, ele tomou minhas finanças, ah, ele tomou a minha vida emocional, ah, ele tomou a minha vida. Então, me faça um favor nessa manhã. Começa a declarar que sua vida é de Deus. Começa a declarar que a sua vida está pautada em Deus. Começa a declarar que a tua segunda-feira, o Espírito Santo já está lá na frente. Começa a declarar que hoje você vai sair daqui, a sua casa vai estar cheia do Espírito Santo, irmão. Começa a declarar coisa boa, que você vai ver os céus abertos. Tudo que você fala, irmão, você vive. O poder está na tua língua. Diga para esse abençoado que está do teu lado. O poder está na tua língua. Fala coisa boa, irmão. Pastor, é que você não conhece o meu marido. Conheço. Ele é uma bênção. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Para você. Começa a declarar, irmãos. Só trabalho porque eu tenho que trabalhar mesmo. Senão nem ia. Aí você chega lá, sabe o que vai acontecer? É o chefe pegando no seu pé. Nada dá certo para mim, nada dá certo para mim, nada dá certo, dá tudo errado. Aí você vai, tropica, cai, rebenta a cabeça aí, tá vendo? Nada deu certo, lógico, linguão. Ele começa a falar, irmãos, começa a falar da palavra de Deus. Ele fala da palavra de Deus, os céus se abrem para ele, irmãos. Quando você começar a falar da palavra de Deus, os céus vão se abrir para você. As palavras que você libera, você vai ver aquilo que você declara, irmãos. Ele começa a falar de Deus, ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar, os céus se abrem, sabe quem ele vê? A palavra de Deus, em vários versículos, em Hebreus, Isaías, vai dizer que
Ele está sentado à destra do Pai. Mas Estevão vê ele em pé. Todo mundo vê ele sentado, mas Estevão vê ele em pé. Eu fico imaginando, o que esse Estevão tem que eu não tenho? O que ele fez que eu não fiz? Para ver Jesus de pé. Para ver Jesus de pé, irmãos. Aí eu fico falando, Estevão, eu vou competir com você, cara, que eu quero ver Jesus de pé também. Todo mundo viu Jesus sentado à destra do Pai. Estevão viu Jesus em pé, braços estendidos, dizendo. Aí Estevão olha assim e fala assim: olha-te, eu entrego o meu espírito. Já ouvi essa frase antes. Já ouvi essa frase antes, pastora. Na cruz do Calvário alguém disse, alguém não, ele disse: a ti entrego o Espírito. Aí ele está lá. Aí eles começam a tirar, pega as pedras, porque quando o mundo se fecha, o céu se abre. Agora os céus estão abertos, o mundo está fechado para Estevão. Todo mundo está com pedra na mão. Os céus estão abertos. Aí ele diz: recebe o meu espírito. Ainda ele fala outra frase: não lhes impute esse pecado, perdoe eles. Só faltou falar, porque eles não sabem o que fazem. Só faltou falar isso. Parece com Jesus, né, irmãos? Como é que está o teu perdão? Pessoas com pedra na mão, caluniando ele, e ele fala: não impute, não, Deus, perdoa eles. E você? Não consegue perdoar nem quem te deve 10 reais. Não consegue nem quem te chamou de feia. Quanto mais alguém com pedra na mão. Posso te dar uma má notícia? Se você não libera perdão, você não sobe para o céu. Pastor, eu falava muito essa frase: perdoo, mas não convivo. Jesus também vai te perdoar e não quer você lá. Parou para pensar nisso? Perdoo, mas não quero nem ver. Jesus pode falar isso para você também: te perdoo, mas não quero nem ver. Você quer assim? Seja igual a ele então. Perdoa e tenha boa convivência. Só não precisa abrir o coração. Certo, irmão? Mas você precisa conviver. Aquela menina chata do setor tal, vou perdoar ela. Eu vou dar a volta. Mudar a hora do almoço, só para não comer com ela, porque ó, você não perdoou. Então você não perdoou, porque está no teu coração ainda. Não é amnésia, mas é você conseguir viver olhando para aquilo e seguindo sua vida. Se você ainda tem ressentimento, você não perdoou. Quer que eu fale de novo? Se você tem ressentimento, você não perdoou. Perdoa de todo o teu coração. E seja livre. Livre. Já te contei uma história, né? Chegou uma pessoa, fez um fuzuê na igreja, foi um regaço na igreja, irmão. Fez mesmo. Nós tinha dado cargo, tinha dado muito, regaçou a igreja. E a gente também. Falou mal de tudo que o Glória falava mal da gente. Chegou aos meus ouvidos: fulano tá falando disso de você, fulano tá falando disso de você na outra igreja. Ei, justifica é Deus. Levei um tempo, perdoei, liberei perdão, mas chegou um dia da confrontação. Era um dia triste da pessoa. Ela tinha perdido alguém que ela amava, e a gente estava no mesmo velório. Fui até lá, dei um abraço, segui minha vida. Consegui olhar para a pessoa sem me ferir. E você? Não consegue nem ver as publicações, as postagens da pessoa, que já fica com raiva. Falei.
Agora eu vou começar a pregar. Meio-dia. Tenho 2 horas ainda. E aí então os executores começam a pegar as pedras e começam a jogar em Estevão. Apedreja Estevão. Deus não livrou ele. Estevão morreu. Por isso ele se tornou mártir. Por isso ele se tornou herói. Não porque Jesus salvou ele do apedrejamento, mas porque ele foi com Jesus até o fim. E a pergunta que quer perdurar nessa manhã é: até onde você vai com Jesus? Até onde você vai com Jesus? Até onde todo mundo me amar? Até onde todo mundo me agradar? Estevão, por isso que ele é o meu herói, porque ele vai até a morte. Ele estava certo, convicto, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, fazia sinais, fazia prodígios, curava as pessoas, era bonzinho, dava assistência social para todo mundo, cesta básica para as mulheres, mas ele morreu apedrejado. Aí talvez você está falando, mas que fim trágico. O começo. Não só porque ele foi para a eternidade, não só por isso que foi o começo, porque enquanto apedrejavam Estevão, tiraram as roupas deles e jogaram-os no pé de Saulo. Deixa aí, Saulo. Só para contextualizar, você é o Jesus, né? Jogaram no pé de um jovem chamado Saulo. Uns dizem que era parente, por isso que ele jogou. A Bíblia não fala que ele é parente. Pode ser que seja por causa da tradição, pode ser. Mas eu vou para um outro raciocínio hoje. Posso? Lógico que eu posso. Estou com o microfone na mão, na boca. Jogaram nos pés de Saulo, de Tarso. Quem era Saulo? Um estudioso da Bíblia. Fariseu dos fariseus. Um jovem e viu. Estevão morreu, viu o quê? Os céus abertos. Saulo fazia o quê? Perseguia os cristãos. Capítulo 9, o que acontece com Saulo? O que acontece com Saulo, irmão? Vamos lá, crente. Caiu do cavalo? Ele não estava no cavalo. Ele cai. Vamos lá. 9. O que acontece lá? 9. Ele cai. Jesus não. Antes de Jesus perguntar, ele viu o quê? Da onde viu a luz? Da onde viu a luz? Quem abriu o céu? Quem abriu o céu? Estevão. Para quê? Para que o mesmo céu aberto agora atinja quem? Saulo. E quem foi Saulo? Paulo. Estevão abriu um caminho para Paulo. Estevão abriu um caminho para Paulo. E quem foi Paulo? O maior escritor do Novo Testamento. Sabe o que acontece quando eu e você se dedicamos à obra de Deus? Você está abrindo o caminho para alguém. Você não é sobre você. Não é só sobre o seu título. Não é sobre você ser pastor, sobre você ser apóstolo. É sobre quem vai dar continuidade àquilo que você começou um dia. Estevão começou. Estava nos pés de Saulo. Eu falei, bem feito. Quem mandou você pegar a roupa do Saulo? Do Estevão? Eu acredito nisso, pastor. Eliseu, Elias jogou a capa. Elias, porção. Olha lá, Josué. Josué vai, Moisés morre, está acompanhando ele em todo lugar. Quem vai servir agora? Quem vai entrar na terra prometida? Josué. Ou seja, pastora, aqueles que vêm depois sempre tem algo maior. Eu não sei você, quantos anos você tem, irmãos? Mas eu moro no Grimaldi. Tinha nem asfalto. Tinha nem como que é saneamento básico?
tudo esgoto, tudo a céu aberto. Não tinha asfalto. Você é dessa época, meu? Eu sou. Você é? Aqui em Anhangamelo tinha o que em Anhangamelo? Um rio cheiroso, né? Era uma chácara. Chácara. A gente roubava milho na chácara do homem lá. Irmão, quando chovia, Deus nos acuda. Para chegar até a Sapopemba para comprar um pãozinho lá. Ó, tinha que parecia snowbird. Aí eu vi a prefeitura chegando, medindo as ruas. Eu vi colocar os asfaltos, as guias, sarjeta, cano. A gente brincava pelos canos ali, ó. Você também estava nesses canos, né? Eu andava nos canos, saía no Grimaldi, saía lá no Sapopemba. Quando não vinha com as histórias de assombração para assustar a gente. Aí eu vi esses canos que ninguém vê mais hoje. Eu vi esses canos sendo colocados. Asfaltaram minha rua, irmãos. Era um tal de aquele rolimã. Os caras desciam. O pastor estava nessa, né, pastor? Descia a rua ali, né? Cheio de rolimã. E hoje a gente vê monotrilho na Anhangamelo. Mas um dia alguém teve que escorregar na lama. Alguém tinha que... você lembra, né? Aqueles negocinhos de ferro que tinha aqui para tirar. Só na vizinha tinha. Eu ia lá, ó. Tirar a lama. E hoje eu posso ver meu filho jogar bola na rua. E hoje eu posso ver meu filho correr nessa rua. Quando nós começamos a igreja, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando não faltava o Sadraque? Hoje quando nós fizemos a conferência dos jovens aqui, eu vi tantos jovens aqui, irmãos. Eu chorava. Ó Jesus, nós construímos uma pista, né, Leide? Nós construímos uma pista para essa nova geração poder decolar em cima dela. Que eu possa ser a pista de vocês, e vocês subirem nela e decolar. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. E não para em você. Comece em você. Comece em você para que outras pessoas possam se inspirar. O diaconato, o presbitério, o que for, irmãos, não é o fim, é um começo. Ser pai, ser mãe, não é um fim, é um começo. Porque agora você tem que criar o teu filho, colocar ele no seu colo, aqui no cavalinho, né? Cavalinho, ensinar ele a andar. Mas chega quando ele tem 12, 13 anos assim, é para ele voar. Eu falo, filho, pode subir nas minhas costas e voar, cara. Você decola. Porque é sobre isso que é o Evangelho, irmãos. Algo maior que nós. Voltando àqueles hermanos que não entenderam isso. Porque numa dessa, eles podem estar construindo outras pessoas violentas, outras pessoas que não vão saber perder. Mas sabe o que eu achei incrível? Eu acho que a gente tem que aprender muito com esses países. Por exemplo, aquele do Haaland. Quando eles chegaram lá, havia uma festa esperando por eles, porque eles sabiam, não é perder, mas eles sabiam onde eles chegaram, souberam onde chegaram. E você está celebrando até onde você conseguiu chegar? Será que você pode ser grato a Deus por tudo aquilo que você conquistou até agora? Será que você pode chegar e falar assim: Deus, como eu aprendi, foi bom ter me sido afligido, porque eu pude aprender dos teus estatutos. Foi muito bom, Jesus, eu ter passado por essa luta, por esta prova. Eu sei que o Senhor não livrou Estevão da morte, mas ele construiu uma ponte para nós. Estevão construiu uma ponte para mim e para você, que a gente possa ter um tiro de bazuca igual a palavra de Estevão.
Você sabe o que eu vou fazer já, né, irmãos? Já sabe, né? Fique de pé. Calibra a tua bazuca, irmão. Ó. Como que é bazuca? Não sei nem como que é bazuca. Olha aqui. Olha o tique-de-pum. Tique-de-pum. Pi, 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 pi. Mas que você possa ser uma arma na mão de Deus. Você possa ser uma tocha na mão de Deus. Que você possa pregar o Evangelho com todo o amor. Pastor, eu não sei falar. Atitudes. Perdoa. Ame. Abrace. Levante alguém. Sabe, igreja, está na hora de nós amadurecermos. Estevão me ensina algo muito grande, que não são as pedradas, não são as vozes que tentam me calar, não é nada disso que me para, porque é sobre algo maior, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem alguma outra criatura, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que há de vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. As flechas, as pedras podem vir te atingir, mas nunca se esqueça, Ele te ama. Ele te escolheu para algo maior que as suas dores, algo maior que as suas lutas. Pastor, dói. Eu sei que dói. Vai virar cicatriz, e cicatriz mostra em si, porque o que eu tenho são as marcas de Cristo. E tem gente, irmãos, que é ferido e não deixa cicatriz. Sabe por quê? Porque lambe ferida. Cadê os médicos? Lambe ferida vai sarar? Vai piorar, né? Nojo. Tem gente que fica lambendo ferida, irmãos. Lamber ferida não vai cicatrizar. Cicatrizar é você estar ali, a marca. Estou pronto para a próxima. Meu pai dizia isso, irmão, eu dava risada. Eu falei, velho, para com essas conversas. Ele levava um tombo, ele ficava machucado, cicatrizava assim. E aí, pai, tá melhor? Estou pronto para outra. Será que você pode dizer isso? Venha o que vier, haja o que houver, mas eu sei que estou guardado por Jesus. Amém? Que você possa se levantar como Estevão, meu herói. Eu vim pregar do meu herói hoje, Estevão, o homem que me inspira, um homem que veio além daquilo que ele está passando hoje. Talvez você entrou aqui hoje cheio de dores, cheio de lutas, cheio de feridas, mas eu vim dizer algo para você. Há algo maior que isso te esperando lá na frente. Algo maior que esse choro que você trouxe aqui nesta manhã. Há algo muito maior do que isso preparado para você. Há algo maior te esperando lá adiante. Porque essa leve e momentânea tribulação produzirá em você um peso de glória muito excelente. Pega na mão desse abençoado que está do teu lado, levanta ele assim, ó, fala, ó, tamo junto, irmão, tamo junto.